Bem-vindos à primeira videoaula do curso de Robótica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba Parque Tecnológico. Nessa primeira videoaula, vamos falar um pouco sobre a história da robótica. Bem, o que é um robô? Um robô é um dispositivo que envolve conceitos de engenharia eletrônica, mecânica e computacional, capaz de realizar trabalhos de maneira autônoma, pré-programada ou através de controle humano. Embora a ciência da robótica tenha surgido em meados do século XX, temos vários relatos de histórias sobre invenções automatizadas criadas pelo homem há centenas de anos atrás. Temos relatos tão antigos como de um antigo engenheiro e herói grego de Alexandria que produziu dois textos, Pneumática e Automata, que testemunham e citam a existência de centenas de diferentes tipos de máquinas, maravilhas capazes de movimento automatizado, como moagem de grãos, abertura de portas e etc. O homem sempre sentiu a necessidade de trabalhar menos, e logo perceberam que somente o uso de animais para trabalhos pesados não era viável. E com o crescimento do consumo principalmente da área civil e de armas, logo o homem percebe que necessita inovar para suprir toda essa demanda. Historicamente, sempre atribuímos a origem das primeiras máquinas automatizadas aos gregos e romanos da antiguidade, pois são os povos que sempre se davam ao trabalho de registrar suas invenções em manuscritos. Porém, não há confirmação de que eles teriam criado tais ferramentas. Durante a Idade Média na Europa e no Oriente Médio, temos relatos que máquinas automatizadas como partes de relógio eram bastante populares. O árabe Al-Jazari deixou textos descrevendo e ilustrando seus vários dispositivos mecânicos, incluindo um relógio elefante que se movia e soava na hora, uma banda de robô musical e uma garçonete robótica que servia bebidas. Em 1495, Leonardo da Vinci projeta e provavelmente desenvolve um dispositivo dentro de uma armadura de cavaleiro. Bem, como todos sabem, a Revolução Industrial foi o maior marco em matemática, engenharia e ciência na Inglaterra da era vitoriana e contribuiu muito para o avanço da robótica e automação. Durante esse período, vários inventores se destacaram, mas nesse momento, um dos que mais colaborou com a robótica foi Charles Babbage, um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês. Trabalhou para desenvolver os fundamentos da ciência da computação em meados do início do século XIX. Um de seus projetos mais bem-sucedidos é o motor de diferença e o motor analítico. E também, em 1898, Nikola Tesla constrói um barco a controle remoto e demonstra no Madison Square Garden. Assim denominadas três leis da robótica, são em verdade três princípios idealizados pelo escritor Isaac Asimov, a fim de permitir o controle e limitar os comportamentos dos robôs que estes trazia à sua existência em seus livros de ficção científica. A primeira lei dizia: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda leis. Mais tarde, Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras. Ela dizia: um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Na década de 50, George DeVoe projetou o Unimate, um dispositivo de braço robótico que automatizava as tarefas em uma fábrica da General Motors em Nova Jersey, que começou a trabalhar em 1961. Nesta época, as indústrias de livros e cinema já exploravam muito o assunto, criando muitas vezes grandes cenários futuristas, destacando grandes obras da ficção científica, onde até os dias de hoje vemos grande exploração da robótica no entretenimento. Alan Turing propôs um teste para determinar se uma máquina realmente tem o poder de pensar por si mesma. Para passar no teste, uma máquina deve ser indistinguível de um ser humano durante uma conversa. Este ficou conhecido como o teste de Turing. Em 1970, foi projetado o Stanford Cart. Ele seguia linhas através de câmeras e tinha um controle mais complexo. Seu comportamento era considerado inteligente comparado aos animais multicelulares com sistema nervoso. E ele tinha o uso de visão computacional.
Atualmente, os robôs estão presentes em vários lugares, principalmente nas indústrias e nas universidades. Eles são mais complexos mecanicamente e mais inteligentes, como por exemplo o NASA Opportunity. Este é o segundo veículo explorador geológico da NASA que aterrissou em Marte em 2004. Ele tinha como objetivo pesquisar uma variedade de rochas e solos que possuam pistas de atividade de água no passado, e também avaliar se o ambiente era propício à vida. O Atlas destina-se em ajudar os serviços de emergência em operações de busca e salvamento, realizando tarefas como desligar válvulas, abrindo portas e operar equipamentos com motor em ambiente onde humanos não podem sobreviver. Em 2015, o Atlas foi capaz de concluir todas as 8 tarefas seguintes. Ele foi capaz de dirigir um veículo utilitário num local. Ele também foi capaz de retirar todos os escombros do caminho, também retirar resíduos que bloqueavam uma porta de entrada, abrir uma porta e entrar em um edifício, subir uma escada industrial e atravessar uma passarela industrial, usar uma ferramenta para quebrar um painel de concreto, localizar e fechar uma válvula perto de um tubo de escape, e também foi capaz de ligar uma mangueira de incêndio a um tubo vertical. Muito obrigado por assistir nossa videoaula, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Muito obrigado!